Hoje a gente vai destrinchar essa questão da referência e da contrarreferência, que costuma gerar bastante dúvida e alguns conflitos entre CRAS e CREAS. Vamos falar especialmente da articulação entre essas duas unidades, ou entre o CRAS e a equipe da Proteção Especial, nos municípios que não têm CREAS. Vamos lá para mais essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Gente linda, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a referência e a contrarreferência entre o CRAS e o CREAS. Eu vou dar alguns exemplos de fluxos que vivenciei nesses meus anos de SUAS. Alguns funcionaram bem, outros nem tanto, mas aí no seu município você adapta para a sua realidade. A gente vai pensar junto como anda essa relação entre o mundo do CRAS e o mundo do CREAS e como essa ideia de referência e contrarreferência pode ser utilizada para que esses dois mundos não sejam assim tão distantes. Queremos criar pontes e não abismos entre eles. Mas antes da gente avançar na conversa, se você gosta dos nossos conteúdos aqui no Suas Conversas, se esse canal ajuda você aí no seu cotidiano, já curte o vídeo e já se inscreve no nosso canal, ativando o sininho das notificações para ser avisado sempre que tem vídeo novo por aqui. E me segue no Instagram, @AnaPincolini. Muita gente tem dúvidas sobre os conceitos de referência e contrarreferência, que são emprestados lá do SUS. Como vocês sabem, muita coisa do SUAS foi desenhada em cima do modelo SUS. Tanto que para fazer esse vídeo eu usei 3 documentos do SUAS e 3 artigos da área da saúde. Tá tudo aqui nas referências para você baixar. Na correria do cotidiano, de falta de recursos humanos, da capacidade de atendimento dos serviços estar sempre aquém da demanda, enfim, nesse mundo de afazeres que a gente vive nos serviços, às vezes a compreensão da referência e da contrarreferência acaba reduzida a encaminhamento do CRAS para o CREAS e vice-versa. Se fosse só uma questão de encaminhar, passar a bola, se chamaria encaminhamento. E não teríamos esses dois palavrões para se referir a esse processo. Aliás, é essa a palavra que a gente pode ter em mente ao pensar na referência e na contrarreferência. Processo. Outra palavra boa é articulação e outra ainda é relação. É disso que estamos falando quando tratamos desse tema. E não de uma ação no estilo toma aí que o filho é teu, você lá, eu cá. Mas claro, cada um com as suas competências. Eu já trabalhei nos dois mundos, 5 anos no CRAS e 4 anos e meio, quase 5 no CREAS. E a gente já experimentou vários fluxos e vários modos de relação, nem sempre sem conflitos. E esses conflitos eu vejo em muitos municípios. É incrível como isso é frequente. E o modo como se dá a referência e a contrarreferência entre CRAS e CREAS pode potencializar ou, ao contrário, reduzir esses conflitos. Às vezes, parece que existe uma disputa de quem é mais importante, um ressentimento, enfim, um conjunto de mal-entendidos que vão se acumulando e só prejudicam os usuários e a relação entre as equipes. Estamos falando das principais unidades estatais do SUAS. Não existe uma hierarquia, um grau maior ou menor de importância. CRAS e CREAS, cada um tem sua especificidade e quando um funciona bem, isso repercute no outro. Quando a comunicação dos dois é boa, isso repercute no usuário, na família que está aí, na qualidade do SUAS no nosso município. Dito isso, de que a referência e a contrarreferência podem reduzir esses abismos e construir pontes, vamos lá no útero, na origem das coisas, como os psicólogos gostam de fazer. Vamos buscar lá no SUS como esse conceito pode ser compreendido. Olhem só, abram aspas. O sistema de referência e contrarreferência constitui-se na articulação entre as unidades, sendo que por referência compreende-se o trânsito do nível menor para o de maior complexidade. Inversamente, a contrarreferência compreende o trânsito de nível de maior para o de menor complexidade. Como muita coisa do nosso SUAS, inclusive a ideia de referência e contrarreferência, foi desenhada com base no modelo SUS, o conceito que vamos achar nos documentos do SUAS é muito parecido com esse. E o primeiro documento do SUAS, no qual nós vamos nos apoiar, é o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda. Vamos ver o que está escrito ali.
Se, ao longo do atendimento à família, a equipe de referência do CRAS ou equipe técnica da proteção social básica identificar situações de violência contra a criança ou adolescente ou demais violações de direitos, como trabalho infantil, deverá comunicar ao Conselho Tutelar e encaminhar a família para o CREAS ou equipe técnica da proteção social especial. Nos casos em que for identificada a necessidade de acompanhamento pelos serviços do CREAS ou equipe técnica da proteção especial, o atendimento terá como objetivo o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, a superação de padrões de relacionamento violadores de direitos, a potencialização da função protetiva da família e sua inserção em uma rede de proteção que favoreça a superação da situação vivenciada e a construção de novos projetos de vida. Vamos olhar agora para o volume 2 das orientações técnicas do PAIF, onde a gente também encontra pistas para pensar esses conceitos. A gente vai ver lá na página 47 que a articulação da rede socioassistencial de proteção básica requer a conexão do CRAS com o CREAS, ou, na sua ausência, com um setor designado para coordenar a proteção social especial no município, as equipes, enfim, de proteção especial, de forma a garantir a referência e contra-referência do usuário, fortalecendo o SUAS. E um terceiro documento que fala disso é o nosso querido livrinho azul. Eu vou até usar as figurinhas da página 10 para ilustrar. Vamos juntos. Olha só ali. A gente vê a família e essa setinha de que o CRAS está referenciando a família ao CREAS. E ali ao lado, na explicação, encontramos que a referência se materializa quando a equipe, no caso a equipe do CRAS, processa, no âmbito do SUAS, as demandas oriundas das situações de vulnerabilidade e risco social detectadas no território, de forma a garantir ao usuário o acesso à renda, serviços, programas e projetos, conforme a complexidade da demanda. O acesso pode se dar pela inserção do usuário em serviço ofertado no CRAS ou na rede socioassistencial a ele referenciada, ou por meio do encaminhamento do usuário ao CREAS, municipal, do Distrito Federal ou regional, ou para o responsável da proteção social especial do município onde não houver CREAS. Vejam, então, que o fluxo de referência e contra-referência não ocorre só entre o CRAS e o CREAS, mas também entre o CRAS e a sua rede. E em vídeos futuros a gente vai ver que entre o CREAS e a sua rede também. Na outra figurinha da contra-referência, a gente vê o movimento inverso, ou seja, abre aspas, a contra-referência é exercida sempre que a equipe do CRAS recebe encaminhamento do nível de maior complexidade, proteção social especial, e garante a proteção básica, inserindo o usuário em serviço, benefício, programa ou projeto de proteção básica. Essa figura da página 27 do livrinho azul também é bastante ilustrativa. Vejam só, ela nos mostra que referência e contra-referência são esses fluxos, esses processos de comunicação entre as unidades CRAS e CREAS e entre essas e as suas respectivas redes referenciadas. Claro, aí a gente vê a rede da básica. Na figura, a gente vê essas setas de mão dupla entre os serviços que fazem parte da rede. Eu gosto dessa figura justamente porque as setas são de mão dupla. Essa comunicação não pode ser estanque, no estilo toma que o filho é teu. Essa comunicação se materializa na forma de encaminhamentos e fluxos de articulação, mas isso não quer dizer que a referência e a contra-referência se reduzem a encaminhamento de uma unidade para outra. Isso é bem importante. Vamos deixar a discussão mais prática e imaginar as cenas com base no que está escrito nessa figurinha da página 47 das Orientações Técnicas do PAIF, volume 2. Vejam só, nesse sentido, a equipe de referência do CRAS, ao encaminhar uma família para o CREAS, a referencia a um CREAS. A partir deste momento, a responsabilidade pelo acompanhamento da família passa a ser do CREAS, até que a situação de violação de direitos seja superada. Mas veja, a responsabilidade pelo acompanhamento. A família agora será acompanhada no CREAS, por meio do PAEF. Mas como a gente falou nesse vídeo que está aparecendo no card, não quer dizer que essa família não frequente mais nenhuma ação de atendimento de PAIF no CRAS. Ela pode e deve frequentar oficinas, palestras, participar de campanhas. Alguns membros da família vão frequentar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então é interessante que a gente compreenda que deixar de ser a referência do acompanhamento familiar não faz com que a família não possa mais pisar no CRAS. Ao contrário, tem várias ações do CRAS ou da rede referenciada ao CRAS
como serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, em que essa família que está em acompanhamento familiar no CREAS tem prioridade. Tanto que na mesma página 47, as orientações técnicas do PAIF recomendam o estabelecimento de agendas sistemáticas entre a equipe de referência do CRAS e do CREAS, para discutir e analisar encaminhamentos de famílias realizados entre o PAIF e o PAEF, para estudar situações de vulnerabilidade e risco social mais recorrentes, que demandam ações conjuntas dos níveis de proteção social básica e especial do SUAS, como campanhas socioeducativas e eventos comunitários, por exemplo. Eu já vivenciei essas formas de comunicação entre CRAS e CREAS de muitos jeitos. Já vi municípios em que era tanto papel, tudo por meio de ofício e ofício, e a gente mesmo já teve fases assim aqui também, do CRAS encaminhar a família para o CREAS, aí o CREAS fazia a entrevista de acolhida inicial, o CRAS achava que era de CREAS, o CREAS achava que ainda era de CRAS, e por aí vai. Uma forma que geralmente funciona bem são as discussões de caso. A equipe do CRAS vai encaminhar uma família para o CREAS. Ao invés desse encaminhamento ser via ofício, ou memorando, ou guia de encaminhamento, como a gente tem aqui, ou ao invés de ser só isso, o CRAS e o CREAS se reúnem para discutir a situação antes. Isso não quer dizer que não seja interessante ter o encaminhamento, o ofício, a guia de encaminhamento, enfim, o relato da situação. Isso pode ser importante para compor o prontuário da família lá no CREAS, lá no PAEF. Mas ter esse contato pessoalizado, para além da entrega do papel, faz com que o CREAS já esteja sabendo das percepções da equipe do CRAS sobre aquela situação. Até porque o papel não dá conta de tudo. Isso permite ainda que o CRAS já dê as suas sugestões ali na discussão de caso. O CRAS poderá dizer, por exemplo, olha, no tal tempo a gente vai ter uma oficina disso, pode ser interessante que essa família participe. Ou, olha, a idosa dessa família permanece vinculada ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Obviamente que se pode colocar isso no papel, mas eu insisto, o que eu vi na minha prática nesses anos é que o papel não dá conta. Porque aí, quando você transcende do papel, você tem uma relação entre essas unidades. Uma relação que precisa ser fortalecida, que precisa ser cuidada. E esses espaços de discussão podem cumprir essa função, além de qualificar a atenção, já que tem vários profissionais pensando o caso dessa família. A gente vai conversar com a outra equipe, olho no olho, a gente vai combinar como vai ser a sensibilização, afinal, tem famílias que estão tão vinculadas ao CRAS que não vão querer assim de cara ir para o CREAS, ou que não vão entender o que é esse outro serviço. Já aconteceu até de terem atendimentos conjuntos nessa vinculação. O profissional do CRAS meio que apresentando o CREAS para essa família. E lembrando mais uma vez que não é porque o CRAS deixou de ser a referência do acompanhamento que ele não deva mais conversar com o CREAS sobre aquela família. Digamos que a idosa da família de fato permaneceu frequentando o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS. E o CRAS se dá conta de algo, acende uma luz piscante. Aparece a necessidade de discutir a situação com o CREAS de novo, por conta de algo que se apresentou lá no SCFV. Enfim, exemplos a gente teria muitos nesse sentido. Mas a ideia é pensar em aperfeiçoar a articulação e a comunicação entre essas duas unidades. Quando a gente tem reuniões sistemáticas, nem que seja mensal, entre CRAS e CREAS, a gente se sente parte de uma mesma rede. Isso é fundamental para a equipe do CREAS saber que ações o CRAS está realizando, que ofertas de oficinas, campanhas, eventos e pensar quais famílias do PAEF se beneficiariam de serem encaminhadas para essas ações. E o CRAS pode aproveitar esses momentos para pontuar o que tem observado no território, que riscos sociais estão aparecendo mais. O CRAS e o CREAS podem bolar ações conjuntas, como uma campanha, uma ação comunitária, um evento. Outro momento em que azeitar essa relação é fundamental é quando ocorre o contrarreferenciamento. Ou seja, as famílias são contrarreferenciadas do CREAS para o CRAS. Na página 63 das orientações técnicas do PAIF, a gente lê o seguinte: quando é encerrado o acompanhamento familiar em PAEF, devem ser priorizadas pelo acompanhamento familiar no PAIF as famílias contrarreferenciadas pelo CREAS. Como regra geral, e em decorrência da situação de vulnerabilidade, devem ser priorizadas no acompanhamento de PAIF famílias contrarreferenciadas ao CRAS, pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, após trabalho realizado pelo PAEF, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, da Proteção Social Especial.
Claro, depois ele dá outras prioridades, mas as famílias egressas do PAEF estão entre as prioridades de acompanhamento em PAEF na sequência. Encontramos isso novamente na página 67. O CREAS contra-referencia a família ao CRAS quando verifica que a família não está mais vivenciando a situação de risco social anteriormente apresentada. Mas veja só o que diz aí. Assim, após decisão conjunta da família e dos profissionais sobre a necessidade do acompanhamento familiar, dá-se início aos procedimentos interrelacionados que compõem o acompanhamento familiar. Ou seja, concluindo o trabalho social especializado por meio do PAEF, a família não pode cair de paraquedas de volta para o CRAS. É uma via de mão dupla. Assim como teve uma articulação de referenciamento do CRAS para o CREAS, em que se discutiu a situação da família, o CRAS fez uma sensibilização para ela aderir ao PAEF, as equipes discutiram, enfim, de repente foi necessário até algum atendimento conjunto, a recíproca é verdadeira. Ao final do acompanhamento em PAEF, o CREAS também vai acionar o CRAS antes, vai falar sobre como foi o processo de acompanhamento em PAEF, vai planejar o desligamento de PAEF já combinando com o CRAS a continuidade lá no PAEF e, claro, vai sensibilizar a família e avaliar essa continuidade com ela, porque como a gente viu ali no protocolo, é decisão conjunta da família e das equipes, após o desligamento de PAEF, essa indicação de contrarreferenciamento do CREAS para o CRAS e a continuidade do acompanhamento mais um tempinho em PAEF. Porque, afinal de contas, a família pode não querer e é direito dela. Tá tudo certo. Então, nos encaminhando para o final, eu gostaria que vocês ficassem com essa imagem aqui colada na mente. Referência e contrarreferência não se resumem a encaminhamentos. E já que começamos citando como é isso no SUS, vamos terminar pontuando como o pessoal da saúde vê esse processo de referência e contrarreferência, pois é uma forma de ver que é válida para nós também. Olha só, a referência e a contrarreferência em saúde são mecanismos do Sistema Único de Saúde, SUS, que favorecem a troca de informações na rede de atenção, o trânsito do usuário no sistema e a continuidade do cuidado. Portanto, é considerada uma potente ferramenta que promove a prática integral na saúde. Tem até um artigo nas referências chamado Referência e Contrarreferência, Contribuição para a Integralidade em Saúde. Esse artigo salienta que um dos múltiplos sentidos da integralidade pode ser efetivado através de sistemas de referência e contrarreferência, monitorados por acompanhamento e avaliação. Claro que cada unidade tem a sua competência e que tem que saber qual é o seu papel, mas é fundamental que haja essa comunicação, essa articulação, essa relação, pois isso fortalece o sistema e qualifica a atenção ofertada. E como os colegas da saúde bem sinalizam, isso tem a ver com a atenção integral. Se aí no seu município existe um abismo se formando entre o CRAS e o CREAS, trate de construir uma ponte. E aí, coloca aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Se você gosta do nosso conteúdo aqui nos Suas Conversas, curta, compartilhe, utilize nos momentos de educação permanente na sua equipe. E inscreva-se aqui no nosso canal, ativando o sininho das notificações para ser avisado sempre que pinta uma nova conversa por aqui. A gente se vê na próxima. Tchau!